Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. E o assunto desse episódio é a problematização. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Tá chegando agora, ou ouviu poucos episódios, nós já temos mais de 220. Que tal fazer uma maratona, ou então se programar para ir ouvindo tudo aos pouquinhos? A gente tem um episódio por semana, que tal ouvir 2 ou 3, para pôr todos os assuntos em dia? A minha preocupação é evitar ao máximo repetir assuntos, repetir enfoques. Então, nada melhor do que se informar de tudo, né? Quando eu fizer uma referência a um episódio anterior, você já está sabendo. Então, eu te convido a fazer essa viagem pelas neurociências e ouvir todos os episódios até aqui. E, claro, se gostou desse canal, se quer que o projeto continue, nos ajude, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. Quanto mais você nos ajudar a divulgar, mais garantias teremos de que o projeto segue firme e forte. E também te convido a curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. E por fim, para participar dando sugestões, fazendo críticas, elogios, basta enviar mensagem. Isso pode ser feito por e-mail, através do endereço podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Sentimentos complexos, comportamentos em ação. E nesse episódio, o tema é problematização. E eu parti, na verdade, de uma pergunta que chegou de um ouvinte e que as pessoas, a princípio, podem estranhar. Como assim problematização? Mas eu vou chegar lá. Então, a pergunta é a seguinte. Eu vou resumir aqui com as minhas palavras, porque a pergunta é um pouco mais longa, né? Mas, em síntese, a pessoa pergunta o seguinte. Uma criança que é ignorada, né, pelo padrasto, que, na verdade, ela é filha somente da mãe, atualmente, né? O pai atual, na verdade, é um padrasto, e que a ignora porque ela é filha de outro casamento, etc, etc. Então não dá atenção, não dá o carinho, não dá não tem todo aquele envolvimento que teria, talvez, o pai biológico. Talvez nem isso, tem pais biológicos que também não tem. Mas, enfim, ela sente que não existe aquele referencial de pai verdadeiro, né, que ele trata com distanciamento. E a pergunta é o que essa criança pode sofrer com isso, né? Que problemas ela pode ter no futuro em virtude dessa falta de um pai presente no crescimento e na educação. Vamos lá esclarecer isso daí. Eu vou dar aqui algumas informações que são embasadas por alguns estudos e tudo, mas também vou dar minha opinião. Então, deixando isso aqui claro, né? E eu coloquei o termo problematização justamente porque eu vou começar falando dessa palavra para daí chegar na resposta que ela quer. Quando eu falo de problematização, eu me refiro a uma tendência que existe atualmente das pessoas sempre quererem ter alguma coisa. As pessoas querem uma justificativa para tudo, querem ter um diagnóstico para tudo, querem ter uma etiqueta, um rótulo para tudo. E eu confesso, sabe, eu acho que ao mesmo tempo que a ciência avançou, que as terapias avançaram e que a gente tem o conhecimento de novos problemas e novas soluções, eu também acho que a gente acabou ficando muito dependente disso e ficando dependente de justificativas, né, de coisas que sirvam de muleta para explicar nossas falhas, nossas deficiências. E isso, de certa forma,
gera uma dualidade, porque ao mesmo tempo que eu acho que foi um avanço, a gente poder reconhecer e cuidar dessas pessoas, também foi um retrocesso no sentido de que essas pessoas se sentem, de certa forma, né? Eu estou falando de forma geral, não estou falando de cada caso, mas de uma forma geral eu vejo que muitas pessoas não é se acomodam, mas elas se conformam com um determinado diagnóstico, como se elas tivessem barreiras intransponíveis ou coisas que elas não pudessem fazer por conta daquele diagnóstico ou por conta daquele rótulo. E onde eu estou querendo chegar com isso? Eu vejo, por exemplo, as crianças têm problemas de aprendizagem. Tem que ver o que ela tem algum problema. Pode ter, não estou falando que não exista, não estou falando que não tenha, em nenhum momento eu falo isso nos meus podcasts. Só que eu acho que a gente está, ao invés de ter o foco nas soluções e no trabalho que é necessário para aquela criança avançar ou ter uma vida como qualquer outra criança, independente das particularidades e das características inatas dela, a gente está focando em rotular, sabe? E algumas pessoas, por incrível que pareça, veja bem, não estou falando que são todas, mas algumas pessoas, por incrível que pareça, se sentem quase que orgulhosas de ter alguma coisa, sabe? Eu descobri que eu sou autista. Eu descobri que eu tenho TDA. Eu tenho TDA. E fala isso como se fosse uma medalha. E eu tenho muitas restrições a isso, né? Não só pela questão do rótulo em si, mas pela questão do que isso gera. E como eu falei, em termos de acomodação. Eu acho que a gente está chegando num ponto onde as pessoas, se você parar numa escola ou parar num trabalho, você vai ver que assim, uma maioria tem alguma coisa. É difícil você achar alguma pessoa, não tem nada não. Eu tenho a dificuldade de aprender mesmo. Entendeu? Ou eu tenho dificuldade com essa matéria. Não, as pessoas buscam explicar de alguma forma, sabe? Não, eu não tenho... não é porque eu não sei ou não sou capaz, é porque eu tenho TDA, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. E aí se usam dessa justificativa, sabe? Se nada der certo é porque eu tenho aquilo. E eu acho que isso, de certa forma, emperra um pouco o desenvolvimento pessoal das pessoas, né? Dos indivíduos como um todo. Eu acho que, eu já falei isso em outros episódios, eu discuto muito, não o fato de existir ou não TDA. Eu não sou negacionista, existe. Tá? Existem pessoas com transtorno, existem pessoas com déficit, não questiono isso. Mas eu acho que há um diagnóstico, um super diagnóstico. Qualquer pessoa que tem um desvio de atenção é TDA, e aí esse diagnóstico está sendo feito aí de qualquer maneira, por qualquer pessoa, e as pessoas muitas vezes, quando já têm uma certa idade, assumem isso e a justificativa é o TDA, né? Ou a justificativa é porque eu sou autista. E sinceramente eu acho que não é por aí, né? Nesse sentido eu acho que não é por aí. Tem pessoas que têm problemas mais profundos, mais severos, e que realmente é impossível, você nota que aquela pessoa tem uma dificuldade ou tem um problema. Mas tem pessoas que, sinceramente, você percebe que é uma falta de adequação, é uma inadequação ao estudo, inadequação ao trabalho. Eu até aconselho as pessoas a ouvirem um episódio anterior, onde eu conversei com o psicólogo Lorenzo Petillo, onde a gente fala da diferença entre incapacidade e inabilidade. E eu vou trazer de volta esse assunto aqui, porque uma coisa é a pessoa não ser capaz de algo. Eu não tenho a capacidade de focar, não tenho a capacidade de fazer tal coisa. Aí eu reconheço, a pessoa tem um problema e precisa ver o que é possível para resolver aquilo ali ou para amenizar aquilo ali. Mas existem pessoas que não têm uma incapacidade, elas têm uma inabilidade. Aí eu já não diria que ela tem aquele transtorno. Uma pessoa que tem inabilidade em estudar, uma inabilidade em criar métodos de estudo, em parar, em refletir, em se isolar de estímulos externos,
eu não diria que ela tem TDA, eu diria que ela tem inabilidade. Pois se você der os meios propícios para ela, ela é capaz. Percebem a diferença? Então, o grande problema e a grande confusão que eu vejo é que as pessoas estão confundindo inabilidade com incapacidade. E aí você tem superdiagnósticos. Você tem um percentual de diagnóstico de TDA e agora parece que está na moda um superdiagnóstico de pessoas do espectro autista muito grande. Uma boa parte tem, de fato, e uma boa parte eu diria que são inabilidades. Inabilidades sociais, inabilidades motoras e outras inabilidades que a pessoa poderia muito bem ser condicionada ou aprender a lidar com isso e resolver de uma outra forma e não ser rotulada como autista e usar isso como justificativa. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso que eu estou falando, mas eu sempre repito a minha opinião, né? Aqui, essa é uma opinião minha e eu não estou aqui para falar o que os outros querem ouvir, né? Senão a gente não teria o porquê. Mas eu queria trazer esse alerta, sabe? Até que ponto as pessoas são inábeis e até que ponto são incapazes. A gente refletir sobre isso, tá? E aí, fazendo a ponte com essa pergunta que surgiu, você me diz, tá, mas o que isso tem a ver com uma pessoa que não teve o amor paterno, não teve a presença de um pai? Eu diria que tem tudo a ver. Pelo seguinte, vamos fazer um exemplo para a gente ir aos pouquinhos chegando na resposta. Uma pessoa, tá, que nasce sem um membro, por exemplo, a pessoa nasceu sem um braço ou sem uma perna. Ele desde bebê, desde quando se entende por gente, ele não tem aquele membro. Ele nasceu sem a perna ou nasceu sem o braço. Ou com o braço atrofiado, com a perna atrofiada que seja. Então, dando esse exemplo. O que acontece? Para essa pessoa, né, desde que ela se entende como gente, lá na primeira infância dela, o mundo é assim. As pessoas são assim, né? Ela aprende a lidar naturalmente com aquilo ali porque é só o que ela conheceu. Ela nunca teve outra experiência diferente daquela. Então, ela vai lidar com aquilo de uma forma extremamente natural, como se fosse uma questão normal, né? E enquanto todos vão olhar como uma pessoa defeituosa, como uma pessoa com problemas, isso, aquilo, ela, intimamente, a sensação que ela vai ter que não, eu sempre fui assim, é normal. Ela vai criar automaticamente dispositivos para lidar com aquilo, para contornar aquela limitação e toca o barco, toca a vida. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que viveu a vida inteira normal, com a perna, com o braço, com tudo, e lá para os seus 30 e poucos anos sofreu um acidente, perdeu uma perna, perdeu um braço. Essa pessoa já teve a experiência de ter aquele membro. E ela tem que fazer toda uma readequação, ou seja, para ela é uma situação que não é natural. Intimamente ela sabe que não é, intimamente ela sabe que ela tem limitações, intimamente ela vai ter até resistência a essas limitações e a esses novos aprendizados, né? Diferente da outra que para ela é natural, ela nunca teve outra experiência, ela vai encarar com maior naturalidade. E aí eu acrescento a isso a informação, uma reflexão quanto ao meio onde o indivíduo está inserido. E isso também faz toda a diferença. Então, por exemplo, se essa criança que já nasceu sem um membro, se todos ao redor dela lidam, tadinha, coitada, ela tem um problema, ela tem limitação, e aí na escola todo mundo faz a vontade dela porque ela tem aquela dificuldade, em casa é tudo na mão porque ela nasceu com aquele problema. O que vai acontecer? A gente vai estar problematizando a questão, tá? Aí você me diz, mas não é um problema? É um problema, é uma limitação que a pessoa nasceu, mas que poderia ser encarada de forma muito natural se a gente não ficasse alimentando isso em todo o ambiente que ela vai.
né? Então, se ela vai para estudar, tadinha, coitadinha. Aí os diretores, as professoras, tudo super protegendo porque ela tem uma limitação. Aí em casa, se existem outros irmãos, ela vai ser a que vai ter mais atenção, a que vai ter mais cuidado, a que vai ter mais isso, mais aquilo, por causa da limitação dela. Então, na verdade, uma coisa que deveria ser natural e que ela deveria encarar como, é uma característica minha, toco barco, estou vivendo, estou lidando com isso, né? É uma característica como pessoas serem carecas ou não serem, mas não, isso acaba gerando um crescimento, uma experiência de vida para ela, como se fosse um fardo que ela está carregando, porque desde que ela se entende por gente, ela é tratada como coitada, como pessoa que tem um problema, como pessoa que precisa que os outros se compadeçam ou que os outros façam coisas para ela. Percebem? Então, uma coisa seria essa mesma criança, ela crescer num ambiente onde as pessoas reconhecem as limitações dela, mas deixa ela levar os tombos dela para ela aprender. Lógico, né? Não quer dizer que você vai ser cruel e nunca vai ajudar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Acho que as pessoas são inteligentes o suficiente para entender o que eu estou querendo dizer, né? Mas as pessoas deixarem ela lidar com isso, deixarem ela se desenvolver, fazer disso força, né? As pessoas não lidarem como uma coitada, lidar como uma pessoa que tem uma característica diferente, mas que é como qualquer outra pessoa. Numa casa que existem 3, 4 filhos, todos seguirem sendo tratados igualmente, inclusive ela. Aí você vai ter uma pessoa que não vai estar com aquilo problematizado. É aí que entra o termo problematização, né? Eu acho que muitas pessoas vão se sentir com problemas justamente não propriamente da forma que ela lidaria com aquilo, mas pela forma com que os outros fizeram com que ela lidasse com aquilo, né? O ambiente onde ela cresceu fez com ela. E aí isso vale para tudo, sabe? Quando eu falo nesses rótulos, que eu confesso, eu tenho uma certa irritação quando eu vejo certas coisas, é justamente por isso, sabe? Aquela criança tem TDA e pronto, todo mundo passa a tratar como sendo uma criança que tem problema e precisa de coisas aqui, coisas ali. Tudo bem, ela vai precisar de fato, mas isso pode ser lidado de uma forma tão mais natural e eficaz que isso para ela vai ser como uma gripe, como uma outra coisa. Lógico que salvaguardadas as proporções, né? E cada caso é um caso, mas ela pode lidar com aquilo de uma forma mais natural e menos problemática. E aí eu volto aí na pergunta da pessoa, né? O que pode haver de problema? Eu acho que o nosso erro enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto amigos, é justamente isso, sabe? É problematizar e não solucionalizar. Vamos dizer dessa forma. Então, se eu enxergo que uma criança tende a não ter o referencial de pai por algum motivo, se eu deixo ela crescer se sentindo uma coitada por isso, né? Desde que ela se entende por gente, ela ouve e sente as pessoas lidando com ela como se ela fosse uma coitada, como se ela não tivesse pai, fosse uma órfã de pai, como se ela, sabe, ela vai crescer como uma coitada. Ela vai poder ter aqueles velhos problemas que todo mundo fala que talvez tenha, que é se sentir rejeitado, que é se sentir frustrado, que é ter alguns problemas, né, justamente por não ter tido esse referencial. Mas eu acho que esses problemas eles vão aparecer a partir das experiências de vida que ela tiver nesse caminho, né? Porque se ela tiver uma experiência, não, tudo bem, você não tem um pai, mas e daí? Né? E daí? Se ela tiver uma formação sólida, se ela tiver pessoas que lidem com ela corretamente, se ela aprende com o passar do tempo a entender as situações e lidar bem com isso, como que você vai dizer que essa pessoa vai querer ser problemática? Né? Eu acho que ela pode crescer problemática sim, se ela não tiver a formação e a vivência que ela deveria ter, sabe? Se ela lidar com isso de uma forma fora do normal. Então, se ela tem essa questão familiar e ela
cresce no ambiente que tratam ela como problemática, e que isolam ela e que fazem com que ela se sinta diferente, que ela se sinta mal, que ela se sinta rejeitada, ela vai se sentir rejeitada. Agora, se ela cresce acolhida, se ela cresce num ambiente que não é que tenha que super proteger, eu também não sou a favor de super proteger, mas se ela cresce num ambiente onde as coisas são colocadas às claras e não como coitadinha, né? As pessoas lidam com ela de forma clara, de forma objetiva, que estão lá para ajudar quando ela precisar, mas que também deixem ela quebrar a cara quando é necessário, né? E deixem ela seguir a vida dela e lidar com isso como deve ser lidado, né? Quando ela vê um coleguinha que tem pai e ela não tem, isso ser exposto, ser explicado e a mãe estar presente, ou os outros familiares estarem presentes, eu tenho certeza que as crianças são muito facilmente adaptáveis a essas situações, muito mais do que se imagina. Então a chance dela crescer problemática é mínima. Tá? Eu acho que quando eu falo em problematização, é justamente isso. O nosso foco talvez esteja errado. A gente está buscando muito rótulos, buscando muito problemas e buscando pouca solução. Tanto que uma pergunta como essa, que problemas a criança pode ter se houver essa situação? Não seria melhor perguntar o que fazer para ela não ter esse problema? Né? De que maneira essa criança pode se desenvolver normalmente, não ter problema com isso? Né? Seria uma pergunta mais viável se a gente estivesse preocupado em ela crescer de forma sadia. Mas parece que o foco não. O foco é achar problema, o foco é colocar rótulos, o foco é achar justificativas para tudo. Né? Eu costumo dizer que eu não vou culpar, mas é uma tendência dos pais super proteger, claro. Então, e tratar como coitados, né? Então, às vezes o filho tem uma doença ou tem um problema, aí é comum, né? É porque meu filho isso, aí super protege, aí coisas que normalmente o filho não poderia fazer, faz vista grossa porque o filho é doente. Você não está formando ele adequadamente. Ele está doente? Tá. Ele precisa ter certas coisas consideradas? Precisa. Mas ele não precisa que isso se torne uma permissividade para tudo. Né? O filho tem problemas, um exemplo, tem um transtorno qualquer, algo ligado à alimentação. Beleza, ele tem, em alguns momentos ele não consegue comer, tranquilo. Né? Ele rejeitar, ele reclamar, até aí é tolerável. Agora ele pegar e zoar a comida na parede, lambuzar tudo, é viável? Não. Mas ele é doente. E daí? Isso não faz com que ele possa deixar de ser educado ou ser ético. Né? Então, o Issam Tiba, ele é muito criticado, né? Um psicólogo famoso, psicoterapeuta, justamente porque ele fala na lata isso, né? A criança precisa ser ética. E eu concordo com ele. Né? Apesar de todas as críticas que ele tem, eu concordo. Porque não adianta, né? O fato da criança ter um problema familiar, um problema de doença, alguma coisa, não é justificativa para ela se tornar antiética, mau caráter, mal educada. Percebem onde eu estou querendo chegar? Então, a gente precisa, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto familiares, saber justamente essas diferenciações. E até com os adultos também, né? O fato de estar doente não deve transformar a pessoa numa coitada. Ela precisa sim de apoio, ela precisa sim de ajuda, ela precisa sim de ter gente presente ao lado dela, que ajude a ela a encarar as situações, mas daí a ela ser uma coitadinha e tudo ser permitido, aí realmente é danoso. Então, a resposta objetiva para a pergunta é: que problemas ela vai ter? Depende. Depende da criação que você der, depende do ambiente que ela crescer, depende dos estímulos e de tudo que ela perceber e receber de estímulos para que se desenvolva. Ela pode ter muitos problemas, sim. Ela pode ser frustrada, ela pode se sentir rejeitada, ela pode ter complexos, ela pode ter um monte de coisa. Mas ela também pode ser uma pessoa maravilhosa,
normal, sem problema nenhum, forte, resiliente e capaz de encarar todos os desafios da vida. Neurociências com Adriano Freitas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre a problematização. Quer saber mais sobre meus projetos, sobre minhas atividades profissionais? Visite o meu site www.adrianofreitas.com. Também tem trechos de aula, palestras, está tudo lá. E curta nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook. E não deixe de compartilhar esse episódio ou aqueles de sua preferência e o canal com seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pois a audiência vai garantir a continuidade do projeto. Eu conto com a sua ajuda. E para nos escrever com críticas, elogios, dúvidas, sugestões, só mandar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem e aguardo aqui a sua audiência na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.